este é o Entre Peitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. E como vocês sabem, esse podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe para minha vida, mas a gente aqui fala muito mais do que só o câncer. E para refletir comigo hoje, eu trouxe o psicanalista mais querido da galáxia, o meu favorito, Irineu Villanueva. Villanueva. Muito chique, não é mesmo, gente? Então pega esse currículo, porque ele já foi head de marketing, uma vida de marketing, mas hoje ele é psicanalista clínico e ele tem um projeto incrível que é o Movimento Sem Pressa para Viver, que tem como objetivo a psicoeducação para o luto, que vai desde materiais de comunicação, filmes que abordam o tema, até ações de abordagem direta. E tem uma coisinha que faz sentido pra gente falar sobre luto, né, galera? Muito obrigada, Irineu, por topar participar. Eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade, te conhecer fisicamente, né? A gente que sempre tá no online. Muito obrigada por aceitar participar do Entre Peitos. É verdade. Que bom estar aqui também. Obrigado pelo convite. Para mim é muito interessante poder estar falando sobre isso aqui, né? Que é um assunto que às vezes não tem muita audiência, né? As pessoas não querem falar sobre isso. Então a importância de falar sobre isso é incrível, ter espaço, né, para se dizer. E se falar sobre o luto é muito importante. E é uma coisa muito difícil, né? Porque quem quer falar sobre isso? Porque aí você falou, né? É um tema ainda tão pouco popular, tão cheio de tabu. Mas eu fiz a minha lição de casa e eu fui estudando um pouquinho Gente, por sinal, @Sem Pressa pra Viver, já vai lá, já dá uma olhadinha que vocês não vão se arrepender. Tava vendo um pouquinho das suas redes, mas eu gostaria de entender da onde veio e por que nasceu Sem Pressa pra Viver. Conta pra gente. Então, vem de uma história pessoal, né? Eu, formação de publicitário, sempre estive no mundo do marketing mesmo, né? Trabalhei em grandes empresas, fiz toda a minha carreira na área de publicidade e propaganda. E os últimos 15 anos eu trabalhei no Instituto Ayrton Senna como head de marketing e comunicação lá. Então eu me envolvi com causas sociais, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque até então eu trabalhava com produtos. Né? Trabalhei na Souza Cruz, trabalhei na Rede Globo, trabalhei na Philco, sempre produtos de consumo. E de repente eu caí numa causa social atrelada à imagem de um ídolo brasileiro, né? Que é o Ayrton Senna. Lá eu não tinha a menor noção que eu estava trabalhando com a ressignificação do luto, da perda de um ídolo brasileiro. Fui entender isso 15 anos depois. E desses 15 anos que eu estava lá, eu me preparei para eu parar um ano, tirar o famoso ano sabático. Né? E o meu projeto era morar um ano fora do Brasil. Então, fiquei durante 10 anos planejando isso, né, como uma meta para que eu pudesse fazer isso. Isso foi em 2015. E, de repente, meu pai adoece. Tem um adoecimento meio que inesperado. E em 30 dias de UTI, meu pai morre. Né, num cenário que a gente não esperava. Ele estava meio que para ter uma alta. E fomos fazer uma visita de rotina e naquele momento o meu pai faleceu, infelizmente. Né? Então foi uma surpresa e eu me vi naquela situação que eu não esperava. Né? Então assim, a gente sabe que a gente vai morrer um dia, que a gente vai perder quem a gente gosta, mas a gente nunca está preparado para isso. Por quê? Porque a gente não fala sobre isso antes. Né? Então normalmente a gente vive um processo do luto quando ele se instala na nossa vida. E aí fica uma coisa um pouco mais complicada da gente poder lidar. Né? E aí tive que fazer todas as questões que envolvem o luto. Minha família é uma família de um núcleo muito pequeno, sou eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, né? Então fui cuidar disso. E meu ano sabático não aconteceu. Né? E aí eu falei, ok, mas eu vou parar um ano para eu cuidar então desse processo todo. E aí comecei a entender um pouquinho do que estava acontecendo comigo e inesperadamente, 3 meses depois, um sobrinho de 27 anos, num acidente de carro, voltando de um jogo de futebol, também morre. E aí veio uma sobreposição de luto, né? E eu falei, o que está acontecendo comigo? Né? E aí eu já no meio do processo também do meu sabático que estava sendo planejado para uma viagem que era para o exterior e eu tive que fazer uma viagem para o meu interior. Né? Mas foi a maior viagem que eu já fiz até hoje na minha vida. E eu fui entender sobre esse processo do luto, né? Porque é uma dor muito grande. E quando você não se prepara para isso e não tem contato com isso, é tudo surpresa, é tudo uma coisa que você não sabe como lidar. E eu fui entender sobre isso e fui fazer um curso. Descobri que existia a psicologia focada no luto. Fui lá entender. A dor da minha irmã era uma dor de mãe, então uma dor muito difícil, muito complexa. E eu fui entender um pouco sobre isso e acabei me interessando por este assunto. E aí, nesse meu ano sabático, falei, quer saber, eu vou estudar sobre isso.
Daí fui me aprofundar e também não perdi a minha veia publicitária e comecei a entender que tinha muita coisa para se fazer e que eu poderia colocar minha competência publicitária a favor desta causa. Eu te entendo, porque a gente que é marqueteiro, né, nunca sai. Não, marqueteiro uma vez até morrer. Exato. Aí o luto, aí vamos fazer um processo, um movimento, aí o câncer, vamos fazer um podcast, uma fala. Aí. A gente tenta ressignificar de uma certa forma, né? Mas é isso aí. Afinal, o marketing, ele é isso, né? Ressignificação e comunicação de uma forma geral, né? Sim, isso tem uma técnica por trás disso, né? Então, todo mundo se favorece quando tem alguém nessa competência para poder fazer. E eu, num desses cursos, eu vi um conteúdo de um livro infantil. A área infantil me interessa muito. A minha experiência com o Instituto Ayrton Senna, que lida com a educação de crianças e jovens. E eu entendi depois também que tudo acontece na infância. Né? A infância é o caminho que nós vamos caminhar pelo resto das nossas vidas. Né? Tudo que a gente aprendeu ou desenvolveu no nosso período de criança vai impactar na nossa vida para o resto da vida, né? E eu vi um conteúdo de um livro, que era O Dia que o Passarinho Não Cantou, que era um livro, né, de 2 psicólogas especializadas em luto, Valéria Tinoco e Luciana Mazorra, que são incríveis, pessoas referência, né, na psicologia do luto no Brasil. E eu falei, caramba, isso aí podia virar um filme. Né? E aí eu conversei com elas, posso transformar o seu livro num curta-metragem, animação? E elas ficaram super empolgadas e aí eu produzi esse curta-metragem, foi o primeiro projeto que eu fiz dentro do Sem Pressa para Viver e foi um trabalho muito interessante porque ficou uma ferramenta para que pais, psicoterapeutas e educadores pudessem usar como ferramenta de como falar sobre a morte com criança. Né, que conta do adoecimento de um passarinho, né, e a criança vive todo o processo e conduz até o enterro, então todos os rituais. Porque na maioria das vezes hoje o pai, o que ele faz? Morre o passarinho, ele compra outro igual, coloca no lugar e ele perdeu a oportunidade de conversar com o filho sobre o luto, sobre perda, sobre morte. Né, então a gente está numa cultura que esconde a morte porque falar sobre isso não é legal, atrai ou dá azar, enfim. Não é um assunto palatável que vai para discussão numa mesa de jantar. E aí eu fui e comecei a entender que tinham muitas coisas que poderiam ser feitas nessa área. E aí comecei a produzir mini documentários. Né? A gente tem um projeto também que trabalha escuta terapêutica em lugar público. Então a gente faz no dia 2 de novembro, na estação Metroclínicas, que ali dá vazão para vários cemitérios, hospitais, o Centro de Oncologia de São Paulo. Então são pessoas que estão circulando por ali em alguma situação difícil, né, que tá de algum enfrentamento, e ali tem psicólogos especializados, a gente monta um setting terapêutico ali e a gente faz acolhimento e escuta terapêutica gratuita para aquelas pessoas. Que lindo! É muito bacana. Todo ano a gente faz isso e durante a pandemia a gente teve que fazer online. Então fizemos uma versão online que foi bacana, que a gente conseguiu atender o Brasil inteiro, né, no atendimento online e pós-pandemia a gente retomou e está fazendo isso. Então assim, o Sem Pressa para Viver ele nasceu a partir da dor. Né? Uma dor que a gente já imaginava que um dia ia acontecer, mas a gente nunca está preparado. E quando tem uma inversão, assim, uma pessoa de 27 anos, né, voltando do futebol, é uma coisa meio que fora da lógica, né, que a gente espera. Acho que a gente imagina que a vida ela vai seguir uma ordem cronológica, né? A gente está preparado muito pro nascer, crescer, procriar, cuidar. Daí depois de muito tempo falecer. E quando isso se quebra, é ainda mais chocante o luto, né? Porque o luto, ele é difícil de qualquer forma. Eu, quando perdi meu avô, nossa, eu perdi meu chão. Eu perdi meu chão e meu avô, ele, né, já era mais velho. Minha avó já tinha falecido devido às complicações do Alzheimer, né? Porque ninguém morre efetivamente de Alzheimer, mas morre de todas as complicações que vêm disso. Mas quando eu perdi meu avô e ele teve um infarto, nossa senhora, nossa, minha vida caiu, meu mundo caiu, até hoje. E acho que faz o quê? Quantos anos? Ele foi na faculdade e, nossa, já faz uns 10 anos que eu né, passei na faculdade. E até hoje eu me emociono quando eu falo dele e é sempre assim. São 10 anos que toda vez que eu falo dele, eu falo com tanto amor. E eu acho que isso que é o mais bonito, eu vi essa reflexão, né, estudando Sem Pressa para Viver, falando muito que o luto, ele é extremamente conectado com o amor. Porque se você não ama, você não sofreria, né? Então, como é que é essa reflexão do luto e amor? Como trabalhar essa
como reposicionar o seu amor no luto. Tem um psiquiatra britânico chamado Colin Parkes, que ele desenvolveu uma teoria do luto muito interessante, que é a teoria do mundo presumido, né? E a conexão de amor e perda. Né? O que é o mundo presumido? É esse mundo que a gente está acostumado a viver. E quando algum episódio acontece que desorganiza esse mundo, a gente tem que reconstruir esse mundo, criar um novo mundo presumido a partir disso que aconteceu. E a morte e a perda, e eu estou falando aqui de morte, a gente não está falando só de morte concreta, né? Perder uma pessoa, um ente querido, como você perdeu seu avô, perder um animal, isso é concreto. Mas a gente tem perdas simbólicas também, né? No processo da quimioterapia, você perde o cabelo. Né? Tem uma série de perdas secundárias que vão acontecendo nesse processo e que desencadeiam em você um processo de luto. Né? Então, essas reflexões são interessantes porque quando a gente se vê diante disso, a gente consegue validar que o que a gente sente é uma ausência de um amor muito grande que a gente sentia. Só que o vínculo é contínuo, né? O vínculo não é cortado, o amor não acaba. Sim. E o processo do luto é exatamente como é que a partir dessa perda eu consigo ressignificar esse amor, colocar ele numa outra condição para que eu possa continuar vinculado com aquela pessoa que eu perdi e com quem eu tenho uma história de amor para contar. Né? E o luto, ele se desfacela a gente em pedaços. Sim. Né? E o que conecta esses pedaços? São as memórias que a gente tem, né? Que a gente viveu com aquela pessoa que a gente amou. Por isso que ritualizar, fazer caixinhas de memória, né? Isso são simbologias, né, de ações que você pode fazer para ressignificar o luto. Criar um movimento, como Sem Pressa para Viver, também é ressignificar o meu luto. É a forma como eu encontrei para canalizar essa minha história com o meu luto que eu passei para que eu pudesse fazer. Então, assim, amor e perda fazem parte da mesma moeda, né? Então, não existe amor sem perda. Né? Você pode perder a pessoa efetivamente, ou você pode amar alguém que você está num relacionamento, você perde essa pessoa no relacionamento, que é o famoso morto-vivo, né? Então, você lida também com essa perda. Então, a gente, às vezes, não está preparado para isso, mas a gente não deixa de ser uma história de amor. Não é porque você terminou um relacionamento que você não teve uma história de amor para poder contar. É verdade. Né? Então, as duas coisas caminham juntas e a gente, às vezes, não está preparado mesmo para isso. Né? Eu acho muito interessante essa conexão de que o luto ele é mais do que a perda de uma vida, né? Acho que quando a gente entende que a gente passa por diversos processinhos menores de luto no decorrer da vida e você vai lidando com isso, talvez isso facilite até a forma que a gente vê a partida de alguém, né? Porque você começa a fazer as conexões do que você já viveu e como você lidou e que não cura, porque o luto não tem cura, né? Eu acho que mas ele tem uma forma de se encaixar, de achar o lugar do luto na sua vida, né? Sim. Talvez. É você construir esse novo mundo presumido, que não é mais aquele. Ninguém é o mesmo depois de uma perda. Não. Né? Você cria uma outra história, então você vai construir uma outra história para que você consiga se adaptar. Eu também não acredito que exista superação de luto. Eu não acredito que uma mãe consegue superar a perda de um filho. Eu acho que essa dor só vai morrer quando essa mãe morrer também. Sim. Vai ser o resto da vida. A gente vê isso na clínica, né? Pessoas que têm, sei lá, 70 anos, perdeu o filho há 30 anos e sofre uma dor do luto, da perda, como se fosse hoje. Quer dizer que essa pessoa está doente, tem uma patologia ali instalada? Não. Tem uma tristeza e tem uma justificativa do porquê que ela está se sentindo daquela forma, né? Então, assim, como a gente não fala sobre isso, né? A gente não foi criado numa cultura que se fala sobre isso, então tudo quando vem de surpresa. É como se a gente tivesse uma viagem marcada, mas não está com a mala pronta. Né? Então, na hora que chega a hora do embarque, parece que tem que arrumar a mala correndo para poder ir, para poder partir. Né? É verdade. E acho que assim, essa é a inspiração até do Entre Peitos. Falar de temas tabus e dar voz de uma forma leve a assuntos que as pessoas têm muita dificuldade de entender e às vezes até acreditar, né? De que as coisas existem. E no câncer de mama e em todos os tipos de câncer, né? Acho que o medo da morte, ele é uma realidade. Porque você, além de ser uma doença que tem um estigma muito grande, então também tem um tabu muito grande do que o câncer é e como você deve sofrer, como você deve viver com ele. Mas também tem o medo do paciente, da rede de apoio, da doença ser o nosso ponto final, né? Como lidar com o medo da morte?
Então isso é muito individual, né? Isso é de cada um. Depende de como você construiu a sua história, aquilo que para você tem os seus valores, a forma como a sua família vê isso, Sim. a forma como a sua rede de apoio está trabalhando com você, né? Para que você olhe para essa finitude de um jeito diferente, né? Então, assim, não é uma questão de escolha, né? Mas você poderia, por exemplo, ter optado por se vitimizar dessa história, né? E tem pessoas que é o que dá conta de fazer mesmo. Sim. E como você falou, o câncer tem muito tabu em cima disso. Tem. Né? E é uma doença que, assim, cada 5 pessoas, uma vai ter câncer. Né? Então, assim, a incidência, né, do câncer é uma coisa que acontece de uma forma muito agressiva. Eu tava até conversando aqui com você antes de começar a gravação, que hoje, né, eu tava em tratamento da imunoterapia e super demorado, super atrasado, e daí falaram que realmente é porque o aumento, a quantidade de pessoas começando a quimioterapia vem sido tão grande que os blocos estão lotados e por isso os atrasos têm sido mais frequentes. Ou seja, a gente tem que entender realmente como falar sobre isso, como se preparar para isso, porque acho que basta estar vivo para você ter alguma enfermidade, né? Sim. E mais do que isso, basta estar vivo para você saber que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e ninguém se prepara. E isso me deu recentemente, você sabe, uns paninhos na cabeça. Esse deu uns paninhos na cabeça, porque eu sempre tão prática e tão pragmática, quando veio o diagnóstico, eu vai, eu quero saber da cura, eu quero fazer isso. E daí quando o tratamento começou a entrar numa etapa mais leve, numa etapa mais de tipo, olha, já terminei a químio, já fiz a cirurgia, já vou pra rádio, me veio um medo da morte. E pela primeira vez eu lidei com o medo da morte. E a gente, né, as nossas sessões e os apoios, de uma forma ou de outra, me lembraram que talvez o medo da morte seja sábio. Porque o medo da morte te dá a sua urgência de viver. E quando você percebe que a vida, ela pode a qualquer momento terminar, o hoje, ele tem um valor muito maior. E eu acho que é isso que é tão bonito de falar sobre o luto. Porque você, falando do oposto, você dá valor. Então, eu acho que essa é uma reflexão que pouco se faz, mas é muito real, né? Sim. Olha, quantas pessoas não ficam torcendo para chegar sexta-feira? Quero sexta-feira, quero fim de semana, ela está encurtando o tempo de vida dela. Ela tem a segunda para viver, a terça para viver, a quarta para viver. E pode encaixar aí coisas que são legais também. Super. Tem uma frase muito interessante que eu atribuo ao Snoopy, que eu nunca vi. Se alguém souber quem é o autor dessa frase, eu só vejo ela, né, no Snoopy, né? Que é: um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Né? E para mim isso, assim, é uma coisa que é muito séria. Então hoje que é importante. Então perdoa hoje, né? Diga que ama hoje, resolva suas questões hoje. Talvez amanhã pode não ser, você não ter o amanhã para poder resolver essas questões. Então quando você olha para a morte com esse olhar quase que contrário, né? Porque a gente nasce e a gente morre. Entre esse intervalo é a vida, né? Que acontece um monte de coisa. Pode acontecer um câncer no meio do caminho. Né? E quando você fala assim, eu fiquei naquele momento querendo entender como eu vou enfrentar, que tudo que a gente vive é energia. Sim. Então você depositou toda a sua energia para enfrentar naquele momento o que você precisava enfrentar, que era o desconhecido. Né? Então, como é que eu colocou toda a sua energia à disposição e a serviço de combater isso? Né? E depois que isso se amenizou, que você viu que as coisas aconteceram de uma forma tranquila, que você tem agora uma notícia muito boa, né? Então as outras coisas que você não trabalhou, que naquele momento não tinha energia para ser trabalhada, naturalmente elas vão aparecer. E é nesse momento que o processo terapêutico entra como uma ferramenta muito poderosa para que provoque que você fale e elabore. Porque quando você fala sobre os seus sentimentos, suas angústias, seus conflitos, até os seus recalques, né? Que a psicanálise trabalha muito com recalque, sim, você tem que elaborar aquilo que você está falando. Sim. Né? Então, quando você está num processo terapêutico, te obriga, de alguma forma, a falar sobre aquilo que você está sentindo. E é a famosa ficha que vai caindo, né? Então, na hora que você está falando, você vai fazendo conexões e aí você vai entendendo o processo e parece que vai te tirando aquilo que estava guardado ou questionamentos que você tinha. Né? Então, esse processo terapêutico, olhando para esse, né, para o processo do próprio luto, que a gente está falando de luto aqui,
é uma forma de você lidar com uma realidade. Sim. Né? Então, o adoecimento ele pode te trazer uma luz vermelha que acende e fala, caramba, eu estou num adoecimento grave. É verdade. Como é que vai ser? Né? E o câncer tem várias faces, né? Sim. Tem diversos tipos de câncer. E aí você começa a se comparar, né, com o A, o B, o C, mas o seu câncer é o seu câncer. Como você enfrenta o câncer, é você que vai enfrentar. Porque o luto é um processo individual. Né? Ele não tem prazo de validade, ele não tem etapas, né? E não tem regras. Exato. Né? É de cada um. É como você constrói os seus vínculos e as suas verdades para você. E essa questão do mundo que você tem presumido. E vou até convidar você que está aí em casa a fazer uma pausa nesse vídeo e aproveitar esse minutinho, então, para escolhe aí 5 pessoas, pelo menos, e agradece. Agradece pela presença delas na sua vida, agradece por tudo que ela é para você. Essas pequenas doses de gratidão vão tomar, talvez, acho que 1 minuto e meio, 5 minutos da sua vida, mas com certeza você vai encher de amor quem te ama. Então, faz esse exercício aí. Esses dias eu parei para fazer isso e eu vou te falar que foi, assim, revigorante. Me fez um bem, até não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu peguei um texto, escrevi um texto de gratidão e eu falei, cara, esse texto casa com algumas pessoas, não consigo mandar pra uma amiga e não mandar pra outra. Eu escolhi 10 amigas, eu mandei porque são pessoas que eu admiro. E daí a pessoa não tá esperando e ela enche de amor e você ressignifica, você fortalece os laços, né? A gente às vezes para pra falar de problema, para falar de BO, de dificuldade, mas quantas vezes a gente esquece de agradecer o outro no hoje, né? E isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, apesar dos trabalhos, de todos os corres da vida cotidiana, a gente veio na vida para viver. Então a gente tem que viver e fortalecer as nossas relações. E sabe o que eu queria? Falando, né, assim, você até começou a margear esse tema um pouquinho, mas qual que você acha que é o papel da comunicação, da fala, para ajudar nesse processo de entendimento do luto e de ressignificar o luto na vida das pessoas? Então, o processo do luto, ele tem algumas nuances, né, que são importantes, desde a comunicação, né, do adoecimento. Vamos usar um exemplo do adoecimento, né? Então, assim, a forma como você ficou sabendo do seu diagnóstico, a forma como o médico te contou isso, aí já começa a instalar um processo. Então, tem pessoas que sabem falar. Sim. E tem pessoas que não sabem falar. Sim. Né? E isso tem uma área hoje dentro da medicina que chama comunicação de más notícias, que é capacitar profissionais da área de saúde para que eles possam trabalhar uma melhor comunicação, porque a partir do momento em que você, não sei como foi a sua experiência, né? Quando você recebe um diagnóstico e te fala como foi, que aconteceu tudo e qual é o prognóstico, qual vai ser o trabalho que vai ser feito, isso já começa a instalar em você um processo de luto, né? Que a gente chama de luto antecipatório, né? Que você já está antecipando algumas coisas. Então, o que vai acontecer comigo? E aí vem um monte de questões. Então, a comunicação, por exemplo, neste momento é fundamental. Né? E a gente chama de psicoeducação. Né? Que é como é que você une psicologia com pedagogia para informar sobre a pessoa, sobre o adoecimento dela, o que está acontecendo, como é que vai ser, o que ela vai passar, por quanto tempo. Então, quanto mais informações você tiver, mais você vai estar preparada para o enfrentamento que está por vir. Né? Porque você não vai ser pega de surpresa em nenhum momento. E aí contar com profissionais que são competentes nessa área, que tem uma boa comunicação, é super importante. Existe uma área hoje, ela já existe há muito tempo, mas hoje ela está mais em alta, que é a área chamada cuidados paliativos. E existe também uma confusão sobre isso. Né? A maioria das pessoas entendem que cuidados paliativos é quando tem nada para fazer. Que a pessoa encostou, não tem mais tratamento. Muito pelo contrário. Né? A partir do momento em que você tem, né, um diagnóstico de uma doença que é grave e que pode ou não afetar a sua vida, cuidados paliativos podem entrar em ação. Por quê? Um paciente que tem um diagnóstico, ele entra num negócio chamado dor total, né, que envolve o seu físico, o seu emocional e o seu social. Né? Então, essas 3 áreas são afetadas. Sim. Né? Então, você tem o seu corpo que vai sofrer, você tem o seu social, que você não vai poder mais beber, não vai poder tomar sol, não vai poder ir para a praia, enfim, tem um monte de coisa que é afetada. Sim. E se você não sabe disso e alguém não olhe para você com essa sua dor total,
algumas lacunas vão criar, e aí você vai ter dificuldade nesse enfrentamento. Então, assim, cuidados paliativos traz uma questão que é muito importante hoje, que não tem mais o que fazer, tem muito o que se fazer. Né? E o adoecimento nesse processo tem que ser conduzido também, por exemplo, com a espiritualidade, né? Preservar. A gente vive num país que, né, tem todas as religiões, né? Deus, então, né? Sim, e aí cada um vai usar o seu recurso, que é descobrir qual é o seu sagrado, para que você possa, né, atribuir a ele o valor que você tem, e naqueles momentos em que você precisa de recurso que é espiritual, que é energia, você vai lá e busca, seja no centro de Umbanda, de Candomblé, no centro espírita kardecista, numa igreja católica, numa igreja evangélica, mas sim, essa conexão espiritual te traz, né, um entendimento e reabastece. Né? Então, assim, a comunicação ela é muito importante nesse processo inteiro. E entrar num processo terapêutico para se falar sobre isso é ter contato com todos esses nós que existem, todas essas perguntas que tem, e o terapeuta é simplesmente um facilitador para te ajudar a você chegar nas suas próprias conclusões. Né? Então, facilita o caminho, é como se estivesse numa gruta apagada e o terapeuta te ajuda a acender essa luz para que você faça o seu caminho. Eu acho que você me falou, nessa sua fala, eu já quero destrinchar uns 3 temas. Então, eu vou botar eles pra fora, até pra não esquecer. Então, daí a gente vai voltando aos pouquinhos. Primeiro que o medida paliativa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Muito bacana A maioria das pessoas pensam assim. Muito bacana esse olhar, porque você sempre, ainda mais, né, nessa fase de tratamento, e que é um mundo à parte, né, que a gente vai descobrindo, muito se fala do paliativo realmente quando a pessoa não tem muito mais o que tratar para a cura e que ela está prolongando o máximo. Mas quando você para pra pensar, realmente, né, tudo que te apoia, tudo que te ajuda a facilitar esse processo. Então, nossa, ressignificou a palavra pra mim, essa sua fala. Muito obrigada, eu tenho certeza que pra muita gente em casa também. Que bom. Outra coisa, essa questão da cura, né? Realmente através da fala. Acho que a gente tende a guardar as 7 chaves o mais dentro possível da gente, os temas que nos causam desconforto. É o famoso, né? Todo mundo te pergunta todo dia, como você tá? Tá tudo bem? E você sempre responde, tá tudo bem. Às vezes o dia tá uma merda e você tá tudo bem. Por quê? Porque o que tá ruim, a gente tende a guardar as 7 chaves lá dentro. E não tem como ter melhoria se você não mexe no ruim, né? Ele precisa crescer, ele precisa que nem um músculo, né? Ele precisa se exercitar, a gente precisa falar sobre alguns temas para que a gente consiga ir soltando as nossas dores e soltando as nossas dificuldades. Então, a fala, ela vai entrando em contato com esses sentimentos que às vezes são tão difíceis e vai nos possibilitando a fazer com que eles, aos pouquinhos, vão ficando mais fáceis de falar e mais fáceis de lidar. E vai dando pra gente autoconhecimento, né? Porque quando a gente se conhece, de uma certa forma, você também sabe o que você não quer, ou o que você quer, ou como você passa, e você vai treinando os movimentos. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Pra gente ir até... Quando você sabe, o que acontece? Vou até parar aqui, ó, pra dar uma dica do bem, que a dica do bem de hoje é da Fundação Laço Rosa. A Fundação Laço Rosa, há 11 anos, ajuda mulheres com câncer de mama a se empoderarem, a empreenderem, a reposicionar a autoestima dessas mulheres, que, bem, eu sei como é complicado. E eu já estou botando agora, Robinho, na verdade, porque eu não faço nada, mas o Robinho tá ali, ele faz tudo, botando o QR Code na tela para que você possa ajudar essa instituição que faz um trabalho lindo de ajudar e dar a mão realmente para as mulheres que estão passando por esse momento. E eu fui na Fundação Laço Rosa e eu me conectei com mulheres incríveis. E a gente vê mulheres em todas as etapas do câncer ali, então mulheres que já superaram muito, mas você nunca deixa de ser uma paciente oncológica. Assim como eu acho que muitas vezes a gente fala... Eu já ouvi algumas coisas, tipo, não fale que o meu câncer, fale que o câncer, como se não fosse algo meu. Mas é meu, ele é meu, tá aqui, tá em mim, e ele é meu específico. Então é meu câncer, sim. E tem muita gente também que fala do câncer como se, vencer o câncer. Cara, eu não venci o câncer. Eu posso até estar curada, mas eu vou estar sempre de olho no câncer. É uma doença que você vive de mãos dadas com ela. Eu nunca vou deixar
de fazer os meus exames, eu nunca vou deixar de olhar pra isso, eu nunca vou deixar de ter tido esse episódio na minha vida. Então ele vai ser sempre comigo. Então desde mulheres que já estão curadas há um tempo, então só de olho pra que não volte, até mulheres que tiveram novamente, e algumas que têm, né, a metástase, a temida, e daí vão pros cuidados paliativos, mas para que prolonguem, né, a sua vida da melhor forma e sigam em remissão aí o máximo de tempo possível. Algumas delas sabem que estão se cuidando e qualquer momento a vida pode encerrar. Já é difícil falar do luto de pessoas que amamos. Como lidar com o sentimento do seu próprio luto? Que dica que você dá para essas pessoas que estão passando? E eu sei que é uma dica que eu tenho certeza que vai ser uma dica estilo Irineu, com muito carinho, mas de uma forma que não tem solução, mas tem formas de lidar, né? Sim. Eu acho que, assim, não tem regra, né? Como eu falei, é um processo individual, né? Então depende muito de como você está lidando com o seu processo. Né? Então é claro que se você está numa condição onde, olha, tudo que podia ser feito já foi feito, ou teve uma recidiva, enfim, não existe nenhuma solução para aquele caminho, como é que você lida com aquilo de uma forma melhor, né? Porque o que você pode fazer? O que essa pessoa que está passando por isso pode fazer? Se cuidar, olhar de frente para isso, entender Sim. o seu tempo, né? Tentar fazer a sua backlist para que você possa, né, realizar coisas que você quer fazer antes de morrer. Mas também tem outras situações em que você pode ressignificar tudo isso porque você não está nesse estágio que essa pessoa está. Sim. Né? Então, assim, é muito importante essa troca, mas é importante você também se localizar dentro desse mundo. Aqui a gente está falando do câncer. Sim. Né? Porque cada história é uma história, cada câncer é um tipo de câncer e é o seu especificamente. E quem pode te dar toda essa condição é o seu médico, aquele que te acompanha. Sim. Então, uma comunicação muito clara com ele vai te ajudar muito. Né? Porque muitas pessoas têm medo de lidar com isso e acabam guardando. E aí vai tentando viver a vida como se nada tivesse acontecendo e aí ela está deixando de olhar para isso como uma oportunidade de revisitar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Não é um processo fácil, né? É um processo trabalhoso, um processo difícil que te exige muito. Mas se ele é um caminho que está determinado, porque não existe mais o que fazer, essa pessoa que chegou até a condição do que podia ser feito foi feito, não tem outro caminho a não ser você tentar entender que esse é um processo natural da vida. Sim. E que aquela história está se encerrando ali. Sim. E aí, se você olhar para trás e dizer, poxa, eu fiz tanta coisa legal, eu realizei tanta coisa, né? Então, assim, parece que eu estou deixando um legado. Então, isso traz uma condição para você enfrentar isso de um jeito diferente. Eu gostei dessas ideias. Eu gosto muito da ideia do legado, porque eu acho que a gente tenta, né, deixar nossa marca, né, na Terra. E eu acho que isso pode ser uma forma das pessoas se continuar, né? Apesar de ter saído deste plano, continuar de uma certa forma, né? Sem dúvida, porque às vezes a gente fica nessa questão do legado de ser alguma coisa muito grandiosa, muito concreta, às vezes é uma coisa pequena. Né, um trabalho que você faz ali que muda a vida de alguém. E às vezes a gente olha, a gente está na era dos números, né? Sim. Quantos seguidores, quantas visualizações, e quanto like, quanto isso, quanto aquilo, quanto de dinheiro. Mas quando a gente fala de vida, uma vida é muita coisa. Uma vida é muita coisa. Se você ajuda uma pessoa, se o seu legado é uma pessoa, já é uma vida inteira. Né? Então, quando nós que falamos de temas difíceis e de saúde, mas, né, mais do que de qualquer coisa, sobre a gente que fala do valor da vida, não pode esquecer disso, né? Que se a gente ajudar uma vida, a gente já mudou uma vida inteira. Então, isso é incrível. E se cada um fizer o seu papel e multiplicando, a gente tem uma multidão de pessoas impactando na vida de um que somada, né, vai impactar na vida de muitas pessoas, né? Então a gente tem muito o que fazer, sim. E às vezes a gente é o protagonista dessa história. Né? Às vezes a gente está nessa condição. Então o que eu posso fazer? Né? Como é que eu posso transformar isso que eu estou vivendo numa outra coisa? Sim. Né? Então acho que isso é um desafio muito grande e nem todo mundo entende isso como um grande recado, talvez da morte. Né? Porque não é da vida. A vida está aqui, está acontecendo. Você pode fazer, você pode mudar, você pode se organizar de novo, mas no momento que você tem a morte,
né, como seu parâmetro, eu posso olhar para ela e falar o que eu posso fazer agora para que eu possa mudar a minha vida, para que eu possa deixar aqui uma marca do que eu passei por aqui. Né? Por isso a gente fala tanto de saudade, né? Saudade é um sentimento que ele passou por uma transformação. Saudade um dia foi dor. Né? Então, assim, para chegar nesse conceito de saudade, doeu muito. E é preciso doer mesmo. Né? Se a gente não sente aquilo, o processo do luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser vivenciado. Você pode jogar ele, né, de baixo. É muito comum, por exemplo, pessoas que perdem alguém muito importante, não fazem elaboração ao trabalho do luto, e aí tem uma outra perda, e aí ela vive o luto que ela não viveu anterior a partir desse novo luto que aconteceu. Ou seja, existe uma sobreposição de sentimento, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Por isso, assim, o apoio, né, o entendimento, os recursos que você faz, como que você ressignificou, isso vai te ajudar a enfrentar isso de um jeito muito interessante. Sem dúvida. E eu acho muito legal porque nós não temos a tendência de falar sobre sentimentos difíceis e a gente tem muita tendência de apagar os sentimentos. A gente teve um episódio com a Tânia Morrica que ela fala exatamente sobre isso, o quanto a gente né, tende a apagar. Tô com medo. Então deixa eu tirar o medo, deixa eu esquecer o medo, deixa eu fazer outra coisa que me tire o medo. Eu tô com dor, toma remédio, tira a dor, mas aí você tira o sintoma, mas você não tá lidando com a causa. E as coisas são mais profundas, né? Tem uma camada grande aí por baixo que a gente tem que entender pra falar sobre sentimentos tão complexos. E é importante a gente... Por isso que eu acho o seu trabalho lindo. Eu acho o seu trabalho lindo, porque é um trabalho que ajuda as pessoas a viverem apesar do luto e caminhar não esquecendo a pessoa, mas convivendo, porque acontece muito, e aconteceu na minha família com, né, por exemplo, com meu avô, assim como aconteceu um pouco com meu tio faleceu de câncer, e a gente teve uma época, eu vou chorar, não vou cantar hoje não, mas a gente teve uma época que a gente não conseguia falar sobre eles, porque doía muito, porque dava saudade. Então, você começa a falar, tipo, deixa eu parar de falar, porque assim eu não toco onde me dói. Mas eu não quero esquecer eles. Eu não quero parar de falar deles. Eu amo eles. Eu sempre vou amar, porque o amor não termina. Então, se eu amo tanto, por que eu pararia de falar? Porque eu colocaria isso num lugar de escanteio. Talvez pelo contrário, talvez eu deva falar deles com muito amor. E se chorar, chorei. Se chorar, chorei. Mas pelo menos eu não esqueci. Pelo menos eu não apaguei eles da minha vida. Eles são presentes, eles estão... Eu vejo meu avô em tantos detalhes, em tantos comportamentos, em todo jogo de São Paulo, penso no meu avô. Todo cappuccino eu lembro do meu tio. Então, por que eu colocaria isso de escanteio? Por que eu deixaria de falar isso só pra eu não chorar? Só pra eu não sentir? Poxa, eu vou sentir sim, entendeu? E a gente, né, esconde a dor em alguns lugares exatamente para evitar os sentimentos, e a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos, não abafá-los, né? Então, é muito bonito esse movimento de realmente de fala, de entendimento e botar a dor como protagonista às vezes, porque ela é um sentimento como todos os outros. Então, que venha, né? Que deixe vir. Olha aí, você acabou de ter uma demonstração de amor. O vínculo é contínuo, né? Não existe um rompimento do amor. Né, ele continua, você ressignifica. Né, tem muita gente, assim, você já deve ter visto alguém quando fala, perdeu alguém, e aí quando passa uma borboleta... Eu tive um episódio, vou contar uma história. Eu perdi um amigo, o meu melhor amigo, né, e foi num adoecimento de uma doença muito rara, grave, e ele foi embora muito rápido. E nós, todos os amigos, nos reunimos um dia e a gente começou a ressignificar e ver que vínculo que a gente faria. E a gente viu uma borboleta azul ali naquele ambiente onde a gente estava conversando, a gente falou, é ele. Né? E é interessante que a gente começou a ver que em alguns lugares onde a gente estava aparecia uma borboleta azul. Se era, né, alguma coisa que a gente atraía, eu não sei. Né? E foi um episódio muito interessante, a gente estava comemorando o aniversário dele e teve uma borboleta azul que ficou lá o tempo todo. E era à noite, num apartamento, no 15º andar. Como que essa borboleta apareceu aqui? Né? Então, isso é uma forma de vínculo contínuo. Né? Então, assim, a pessoa está presente ali. E naquele momento a gente cantou parabéns para a borboleta, porque aquela borboleta significava o nosso amigo que a gente tinha perdido.
né? Então, quando a gente vai contar as nossas histórias de perda, a gente está contando histórias de amor. É verdade. Né? Então, assim, o amor e perda, eles estão conectados. A gente só não está preparado para perder, né? Porque a gente não quer perder. Mas aí a pessoa, né? E a gente também vai um dia. Então, isso é um processo natural da vida. O que a gente precisa é realmente falar mais sobre isso, quebrar esse tabu. E quando se instala o processo do luto, a gente também não entendeu. O luto não é uma doença. Né? Por muito tempo, o DSM, que é quem regula as medicações e serve muito para a psiquiatria, né? Que é uma área super importante no processo, que às vezes tem gente que precisa realmente no processo de luto ser medicada, mas a maioria não. 80% das pessoas levam o seu luto de uma forma saudável. E o que é um luto saudável? Né? Aí mais uma teoria, né? Que são 2 professores holandeses que desenvolveram um modelo dual do luto. Né? Que eles falam que é o seguinte, quando você perde alguém, você tem 2 fatores estressores, que você tem que reconstruir o seu mundo na reparação da perda e na reconstrução do mundo novo a partir da perda daquela pessoa. E o que é o luto natural? Oscilar entre essas 2 coisas. Se eu estagnar ou em uma ou em outra, esse luto se transforma num luto chamado luto complicado. Né? Que aí é um luto que exige um pouco mais de esforço e de energia para que você consiga fazer o enfrentamento desse processo de um outro jeito. Então, oscilar é super natural. Então, tem dia que não está bem, tem dia que está pior, tem dia que está um pouco melhor, tem dia que está ótimo. Né? E esse é o processo natural do fluxo do luto. Né? Então, é importante que as pessoas entendam que essa oscilação é natural, é saudável. Sim. E você falou há pouco sobre bucket list. Eu acho que muita gente tem um imaginário, pelo menos, né? Pra quem não assistiu o filme, assista, maravilhoso. O que é o bucket list e qual que é o papel dele no luto pra você, assim? Então, o bucket list acho que é uma coisa que acho que todo mundo deveria fazer, né? Que ele te dá um norte, assim. O bucket list é tudo que eu quero fazer antes de morrer, né? Quais são os meus desejos, aquilo que eu quero conquistar. Pode ter coisas materiais? Pode. Né? Mas pode ter outras coisas também que não são materiais, coisas que são importantes para você. E quando você lista isso, você começa a tratar com prioridades aquilo que você tem condições de fazer agora e aquilo que você não tem condições de fazer. Então você começa também a reorganizar. Né? E tem uma frase também de uma paciente oncológica, né, que fala que sonhos são adaptáveis. Né? Então você tem que adaptar também a sua lista. Né? Então você lista tudo aquilo que você quer e aí você vai fazendo um checklist. Eu, por exemplo, eu tinha vontade de morar 1 ano fora, eu não consegui fazer isso, então eu fui lá e tirei da minha lista. E o que eu fiz? Eu estratifiquei. Agora eu viajo 1 vez por ano, com o mesmo recurso que eu ficaria 1 ano fora do Brasil, e eu estou conhecendo outros lugares. Talvez agora eu consiga até conhecer mais lugares do que eu ficar 1 ano morando em um determinado lugar. Sim. Eu tive que readaptar, reorganizar para que eu pudesse realizar. Então hoje está na minha lista, por exemplo, conhecer todos os continentes do mundo. Ah, que legal! É uma coisa que eu quero fazer. Muito bom, Não hein? sei se eu consigo tudo isso, mas está lá na minha lista. Uhum. Se não der, eu vou lá e adapto. E quando entra uma doença no meio do caminho, você vai revisitar essa lista. Total. Suas prioridades vão mudar. Né? Por quê? Porque você mudou. Né? Então é aquela caminhada que você está carregando uma mochila nas costas e que você começa a tirar aquilo que não dá mais para carregar. E eu acho que é muito legal, porque a gente, ao ter uma bucket list, você inclusive consegue entender se você está fazendo os esforços e caminhos para conquistar os seus sonhos ou se você tá apenas vivendo no automático, né? Sim. Porque daí você faz essa reflexão. Pô, se isso é tão importante pra mim a ponto de estar na minha bucket list, que movimento que eu tô fazendo pra viver isso? Pra ir até isso? Se isso é meu sonho e é uma coisa que eu quero fazer, eu também tenho que adaptar, né? Criar formas de chegar até isso. Porque a gente tem, e eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tiro da doença, que o trabalho, ele é um meio, os estudos, eles são meios, mas a vida, ela precisa ser vivida nos pequenos cuidados, nos pequenos detalhes e nas pequenas tomadas de decisão. Então, cara, o seu bucket list tá tomar uma sexta, sábado e domingo, ir pro bar e gastar um dinheiro no bar, ou tá em viajar? Então, pô, abre mão de 2 dias, né, de 2 dias de bar. Vai um dia só na semana e guarda seu dinheiro e vai viajar e você reorganiza as suas prioridades para que você possa buscar os teus sonhos, né? Para que você dê o check na sua bucket list e depois você fala, não, eu quero outra. Agora eu tenho novos sonhos e novas metas. Então eu acho que... E eu não tenho, você acredita?
Eu tenho várias metinhas, metões, mas o bucket list eu não tenho. Mas eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer. Eu vou abrir uma taça de vinho, que ninguém é obrigado a nada. É sexta-feira hoje, estamos gravando numa sexta, então, gente, não me julga. Eu vou abrir uma taça de vinho, eu vou fazer meu bucket list e depois eu te conto. Então faça, porque é um exercício muito interessante, porque no primeiro momento vira um papel em branco. Né? E aí você começa a falar, então tá, porque normalmente a gente quer organizar aquilo que é prioridade pra gente e aquilo que é urgente. Né? Então você vai começar a organizar numa sequência que é possível fazer. Então, assim, se eu puder te dar uma dica, não censure nada. Coloque tudo o que você quer. Você tem o tempo do mundo para poder fazer isso. Depois você vai revisitar e ver isso aqui é possível, isso aqui não é. Isso aqui eu coloco como plano B, isso aqui é plano A. Até porque o infinito tá aí, né? O infinito. Sim. Seus sonhos não tem tamanho para sonhar, não custa dinheiro, então eu vou sonhar. E se você também não vai atrás, você também não conquista. Então tem que ir lá e fazer as metas grandes. Eu acho que é isso que é o mais... que vai mais me pegar pra fazer um bucket list. Porque, parar pra pensar que eu posso fazer qualquer coisa. Sim. É uma gama muito grande, né? De possibilidades. Então, o que é prioridade pra mim se eu posso fazer tudo? Não, e é muito interessante que isso vai acontecer naturalmente. Você lista sem censura, depois você vem com a sua censura, que é o que é possível e o que é viável, em que tempo que eu posso fazer isso. E nas minhas condições que eu tenho hoje, o que é possível. E às vezes o que estava lá no final passa a ser o primeiro. E é o que você falou, talvez uma coisa pequena. E você fala, caramba, isso aqui para mim tem um valor tão grande e dá para eu fazer agora, então eu vou fazer isso agora. Né? Então, é colocar isso com uma ordem onde você vai trabalhando suas prioridades, saber que isso tudo é adaptável, porque a vida ela vai girando. Né? E a partir do momento em que vai mudando, isso aqui também vai mudando. Né? E acho que tem coisas assim no processo do luto que é importante também, né? Que você também trabalhar aquilo que você quer para você e deixar com que as pessoas saibam daquilo que você quer. Né? Existe um negócio que chama de diretrizes antecipatórias de vontade. Né? Que esse é um documento jurídico que você pode fazer antes de morrer, se você tiver um adoecimento grave. Eu não quero ser entubado, eu não quero que a minha vida seja prolongada, eu não quero que eu fique no hospital, eu quero morrer em casa. Isso tudo hoje você pode fazer juridicamente um documento. Sério mesmo? Sério, seríssimo. Que legal. E os médicos têm que respeitar. E aí você nomeia alguém que é seu representante para que, se caso isso aconteça na sua vida, aquele protocolo ali, quero doar órgãos, eu quero, enfim, você faz um protocolo, um documento jurídico e deixa isso formalizado. Olha só, né? Que Né? bacana, hein? Para que você possa ter uma boa morte, né? Que é a morte como você queria. Até porque, infelizmente, muitas vezes nos momentos finais da vida, você talvez não tenha uma condição de expor e de ir atrás disso, e você tem todo o direito de escolher como você quer finalizar a sua vida, né? Se você teve autonomia a vida inteira para viver, por que não ter autonomia sobre a sua morte de uma certa forma, né? Lindo isso, né? Sim, você poder escolher. Quero ser enterrado, quero ser cremado, né? Eu quero ter uma cerimônia, eu quero ter uma festa. Eu quero doar todos os meus órgãos. Eu também. É isso, não esquece, gente. Vamos doar órgãos, é isso. Por exemplo, eu tenho na minha bucket list, um dia se eu tiver numa fase onde falar assim, não tem mais nada o que fazer na sua vida, eu quero dar uma festa para os meus amigos. Para que a gente possa celebrar o tempo que a gente compartilhou junto. Ai, que lindo. Né, tudo que a gente trocou. E que naquele momento seja um momento de celebrar a vida. Né, porque eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Ninguém sabe, a gente só vai saber depois. Talvez seja legal porque ninguém volta. Né? Então, vamos tentar celebrar aqui esse momento que a gente tem aqui de vida. Né? Então, isso é muito importante. É muito lindo. Gente, eu gostei dessa dica, hein? É diretrizes... Antecipatórias de vontade. Antecipatórias de vontade. Que dica boa, hein? Essa eu vou jogar pro cortes, hein? Meu, que episódio gostoso. Obrigada. Mas antes de encerrar, a gente já falou da Fundação Laço Rosa. Vou deixar aí também, se você quer ajudar o Entre Peitos a ter mais episódios, o QR Code está aqui agora. A Robinho já colocou na tela. Mas gostaria de dizer que todo convidado, graças a Deus, ele é muito mimado, porque eu tenho meus melhores patrocinadores do mundo. Então, eu separei um lookinho pra você. Então, óculos tiribins, pra que você, nas suas viagens ao redor do mundo, dos continentes, em todos os continentes que você for, você esteja aí, ó, protegido dos raios UV e estilosérrimo. Muito bacana. Pra somar ao estilo, eu tenho uma melicinha. Essa aqui é a clássica. Eu espero que você goste. Também arrase nos seus lookinhos. Que
aqui convidado é muito mimado. Olha que legal. O Rei do Mate, eu já quase bebi o meu inteiro e vou continuar bebendo aqui, porque eu tô com sede hoje. Paciente oncológico tem que se hidratar. Então, gostou? Estiloso, hein? Isso aqui... Muito, eu não sabia que a Melissa tinha linha masculina. Ele tem linha masculina, tem numeração estendida. Bacana. Tem o tênis Urban também, que é um... Eu tô de cara com o Uber, com o Urban. Olha com o... Oi, tudo bem, Uber? Me patrocina. Não é? O tênis Urban, que também é incrível, muito bom. Eu não tô com ele hoje, mas... Ah, não, eu vou gravar o próximo episódio com o tênis Urban. Mas hoje eu tô com uma botinha que também tem numeração masculina. A Melissa é tudo. A gente tá muito bem servido de patrocinador. Queria agradecer a Smash, a Workstars Studio, meu time maravilhoso. Beijo pra Karen, Thalita, Robinho, time incrível. Agradecer você pela participação e o Canecas, que tá sempre aqui com a gente, me hidratando durante os episódios. Você é uma pessoa incrível, que eu tenho o prazer de estar toda semana junto, venho crescendo muito, olhando, como você falou, olhando para trás para poder olhar para frente. E obrigada por ajudar, tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente a passar por momentos difíceis. Muito obrigada por ter vindo, você é uma pessoa fantástica. É isso. Um beijo, gente, até o próximo episódio. Quer terminar alguma coisa? Quer dar uma diquinha aí pra galera? Então, eu acho que assim, olha o exemplo que existe aqui de ressignificação. Né? Então, isso que você está fazendo, com certeza vai tocar muitas pessoas, né? E vai entender que assim, você pode sim olhar para o câncer de outro jeito. Pode. Né? Isso é possível. É verdade. Graças a Deus. E você pode olhar pro luto de outro jeito. Aproveita, gente, de verdade. Eu me emociono toda vez que eu vou no Sem Pressa pra Viver. Então já segue lá, já curte, já divulga pra tua rede, porque é um serviço público de noção do que a gente tem nesse tema tão difícil. Obrigada, Irineu. Imagina, eu que agradeço. Ah, mas espera aí, antes de terminar, eu também trouxe um mimo pra você. Ai, que fina! Que riqueza! Unboxing. Peraí, que eu vou estragar aqui a sacolinha. Eu não consigo. A embalagem tem que rasgar, senão não tem graça, né? É isso. Olha. Sem pressa para viver. Seja gentil com a dor do outro. Ai, que lindo! Você sair por aí divulgando a empatia. Com certeza, seja gentil com a dor do outro. Ai, que lindo, vamos ser empáticos. Olha, gente, eu vou entregar lookinhos, hein? Obrigada, Irineu. Imagina. Que mensagem linda, que projeto lindo. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com você falando sobre isso. Ah, é isso. Um beijo. Até o próximo episódio, pessoal.